Olá, que bom estar aqui com você novamente. Vamos retomar os nossos estudos? Agora partiremos da seção Coerência e Coesão no processamento do texto. No descritor 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Acompanhe na página 26 do seu material. Antes de respondermos as questões, me diga: você sabe o que são a coerência e a coesão nos textos? Não? Então vem comigo que eu te explico. A coesão é o resultado da correta utilização das palavras que fazem a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras que chamamos de conectivos. Já a coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Fácil, não é mesmo? Vamos ver na prática? Leia o texto da questão 20 e responda. As palavras piauiense e humorista referem-se alternativa A, ao Whindersson Nunes, B, a Luan Santana, C, ao rapper Rapadura ou D, a Ivete Sangalo. Essa questão está muito fácil, não é mesmo? As palavras piauiense e humorista se referem ao Whindersson Nunes. Então, a alternativa correta é a letra A. Leia o texto A Origem da Farinha de Mandioca e responda. No trecho, ela sempre foi muito mais do que um simples ingrediente, o pronome em destaque retoma o termo. Alternativa A, gastronomia brasileira. B, farinha de mandioca. C, história. Ou D, mandioca. Os pronomes pessoais são usados para substituir nomes ditos anteriormente no texto. Eles auxiliam na coesão do texto, pois ajudam a evitar repetições. Então, o pronome ela refere-se a farinha de mandioca, isso mesmo. Então, a resposta correta é a letra B. Agora vamos responder as questões do D7. Identificar a tese de um texto. Você sabe o que é uma tese? A tese é uma opinião, um ponto de vista sobre algum tema. Ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas. Então, vamos identificar a tese dos textos a seguir? Leia o texto. Pais devem estabelecer limites e me diga. A tese que o texto sustenta é a de quê? Alternativa A. Jovens devem aprender a monitorar o tempo de uso da internet. B. Pais devem estabelecer limites no uso da internet de seus filhos. C. Pais devem proibir o uso da internet quando seus filhos tiverem baixo rendimento escolar. Ou D. Adolescentes precisam de mais autonomia para aprenderem a usar a internet corretamente. A alternativa correta é a letra Letra D. Muito bem. Questão 23. Leia o texto e responda. Pode-se perceber que o autor apresenta a seguinte tese que... Alternativa A. Os professores são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. B. Os pais são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. C. Os alunos são responsáveis pela própria aprendizagem. Ou D. Os diretores escolares são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. Me diga, qual é a resposta correta? Letra D. Muito bem. Vamos responder as questões do D8, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la? Acompanhe na página 30. Leia o texto da questão 24. A Terra está esquentando mesmo? E responda. Um dos argumentos contrários à tese de que a Terra está esquentando é o de quê? Alternativa A. Cientistas recebem dinheiro de indústrias poluidoras. B. Céticos estragam a festa dos cientistas que estudam essas mudanças. C.
As indústrias poluidoras lançam dúvidas sobre o que os cientistas dizem? Ou D. São constatados os enganos dos cientistas, como na revisão do caso em que o aquecimento global desligaria as correntes marinhas que levam calor do Equador para o hemisfério norte. Analise bem. Vou dar um tempinho para você pensar. Agora me diga, qual é a alternativa correta? Letra D. Leia o texto da questão 25 e me diga. O trecho que sustenta a tese do autor é? Alternativa A. O abuso do uso do celular pode se tornar um transtorno conhecido como nomofobia. B. 62,5 milhões de pessoas acessam a internet pelo celular no Brasil. C. Se preocupar com as curtidas e compartilhamentos de uma foto. Ou D. Muita gente usa o celular o tempo todo. Conseguiu identificar o trecho? É a alternativa A, não é mesmo? Infelizmente, a nossa videoaula acaba por aqui. Mas não fique triste, pois nos veremos em breve. Até a próxima. Tchau!